Oi! Como sempre no vídeo de hoje eu gostaria de começar agradecendo a todo mundo que vem se inscrito no canal e todo mundo que vem participando dos comentários, fazendo perguntas. Muito obrigado a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um substituto que eu vou usar no meu substrato. Como vocês sabem, eu estou fazendo o transplante aos poucos daquela minha planta de raiz espiral. E o que acontece? É uma planta grande, né? É uma planta que vai para um vaso muito pesado, um vaso de cimento. Lá atrás, há um ano atrás, quando eu fiz uma limpeza nela, uma poda, eu falei para vocês que em 3 anos ela iria para o vaso definitivo, que é um vaso que eu pretendo comprar de cerâmica, bem trabalhado. Meu maior problema, na verdade, é encontrar um vaso tão grande quanto ela precisa, né? Esse, por exemplo, é um vaso de cimento de 50 centímetros. E eu acredito que daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, quando eu pretendo mudá-la de vaso novamente, ela vá para um vaso de pelo menos 70 centímetros. E eu até tenho pessoas que fabricam vasos de terracota, vasos de cerâmica, grandes, mas o limite que ele tem, que ele consegue fazer é de 40 centímetros, porque depende do tamanho do forno que ele tem à disposição. E eu quero um vaso redondo, eu não quero um vaso quadrado, tem outros fatores também. E o que acontece? Eu consegui esse vaso de cimento. Ele é mais fino do que a maioria dos vasos porque ele tem uma armação de metal dentro, né? Ele foi feito com uma tela de metal dentro. Então ele é relativamente fino. Ele era liso por fora, mas era fosco, né? Ele era cru. Eu selei e passei uma tinta esmalte para poder dar um brilho nele, para poder ficar com uma aparência mais legal. E se você quiser fazer isso, você pode optar por qualquer cor, né? Ele aceita a pintura muito bem, não tem problema nenhum. Você pode até botar num tom terracota, num tom mais próximo de um vaso de cerâmica. Só para mostrar para vocês, no caso eu optei por um brilho, né? Porque eu acho que florífera combina muito com um vaso com um tom esmaltado, uma coisa mais vernizada assim. É um vaso que pesa, tá, gente? Deve pesar perto de 10 quilos. E tem esse problema, justamente do peso. E como vocês sabem, desde lá atrás eu estou testando alguns substratos para diminuir o peso, né? Alguns substitutos no substrato para diminuir esse peso. Uma das coisas que eu mostrei no vídeo para vocês foi a questão da fibra de coco. A fibra de coco é muito bom, funciona, foi bem interessante. Mas eu optei por utilizá-la realmente ela misturada com terra vegetal. Ela pura, eu não achei que o resultado foi tão bom, né? A planta sobrevive, a planta se desenvolveu e tudo mais, mas não me convenceu, né? A fibra de coco pura não me convenceu. Eu optei por utilizar uma parte de terra vegetal nisso aí, mais ou menos um terço só, no máximo, de fibra de coco e o resto de terra vegetal. E o melhor substituto que eu achei para areia, sem dúvida nenhuma, foi o isopor. Por quê? A areia, ela entra como um agente físico, na verdade. Ela entra para dar porosidade, para dar capacidade de drenagem e capacidade de circulação de ar dentro do substrato. Ela não contribui quimicamente com nada. Ela não dá nutrientes para a planta, ela não muda o pH do substrato. Então, nesse problema, e quanto a isso, a gente não tem nenhum problema em substituir a areia. Então, a utilização do isopor foi muito boa, principalmente quando você trabalha com vasos que são pesados, com vasos que precisam de um volume de substrato grande. E até pela manutenção, depois você trocar, mexer, precisa às vezes mexer no vaso, a diferença de peso é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, né, só para ilustrar essa questão do peso que a areia e o substrato têm, digamos que esse vaso aqui comportasse 10 litros de água. Se eu enchesse ele até a boca, seriam 10 litros de água. Se eu botasse numa balança e subtraísse o peso que o vaso tem, eu teria 10 quilos. Tá? Se eu colocasse areia grossa de construção, que é o que a gente utiliza no substrato, enchesse até a boca, colocasse numa balança e subtraísse o peso do vaso, eu ia ter entre 16 e 18 quilos de areia, porque a areia pesa muito. A terra vegetal, ela é um pouco mais leve do que
areia grossa. Se eu enchesse até a boca aqui, eu teria entre mais ou menos 12 quilos e 14 quilos de terra. Então é bem pesado, né? Se você for fazer essa comparação, é bem pesado. E é uma mistura dos dois. Utilizando o isopor e colocando uma parte da fibra de coco, eu devo economizar no peso final do substrato para esse vaso, eu devo economizar mais ou menos uns 5 a 6 quilos, né? No mínimo 5 quilos de peso total, o que é muito bom para você precisar transportar, né? Por qualquer motivo que seja, até para você colocar no suporte. Depois o vaso, você ter um substrato mais leve é muito bom. A questão de ter esmaltado, como foi que eu fiz? Eu passei um selante, né, que vende em casa de construção, você encontra selantes para parede, né? Eu passei o selante e depois passei uma tinta esmalte, né, para dar esse acabamento com brilho. Eu não fiz nada dentro ele tá como ele é normalmente, porque eu quis evitar alguma coisa tóxica, alguma coisa que tinha na tinta, porque essa tinta com brilho, essa tinta óleo, ela às vezes tem alguns produtos químicos que não vão muito bem na planta, então eu preferi não fazer isso na parte interna do vaso, só para dar acabamento externo. Eu não vou mostrar para vocês o transplante porque vocês já viram vários transplantes, não tem muito o que mostrar. E como vocês sabem, aquela planta eu já substituí o substrato dela, né? Há uns 2 vídeos atrás eu modifiquei o substrato dela, então ela vai sair o torrão inteiro, que era a minha intenção naquele vídeo. Eu vou tirar o torrão, vou encher esse vaso aqui de substrato, eu vou tirar o torrão, vou colocar ela aqui e fazer o acabamento. Então não vai ter modificações. No vídeo, no final do vídeo, eu vou mostrar como é que ela ficou aqui no vaso e vocês vão ter a oportunidade também de ver como estão os enxertos. Quanto ao isopor, eu triturei o isopor, sabe aqueles isopor de bandeja que a gente encontra no supermercado, vem pizza também, vem às vezes naqueles de pizza semi-pronta que você compra também você encontra. Esses daqui você consegue passar no liquidificador, tá? E ele fica flocado assim, é bem interessante. Eu também utilizei aqueles outros que vêm em materiais eletrônicos, né, em coisas que são frágeis, que ele é mais flocado, ele não é tão denso quanto o outro. Esse aqui é bem ruim de você passar no liquidificador, porque ele fica parecendo neve, de tão fino que fica. E gruda em todo canto, é horrível você fazer isso no liquidificador. É melhor você utilizar uma faca. Ou utilizar uma faca ou um garfo, você sai raspando, é muito mais fácil. Se a placa for fina, dá para você cortar com a mão mesmo. Você vai quebrando os pedacinhos e você vai ter o mesmo resultado. Outros substitutos que você pode utilizar. Você pode usar a perlite, pode usar a vermiculite, que são vendidas em casas agropecuárias e são também muito leves e fazem exatamente o mesmo trabalho que o isopor e a areia farão. E o isopor tem uma vantagem, como o isopor não se decompõe rapidamente, né? Se a rosa do deserto vive 500 anos, o isopor demora 1500 para se decompor. Eu não sei se são 1500, tá, gente? Eu chutei um número, mas eu sei que é muito tempo. Então, daqui a 2 anos, quando eu tirar essa planta daqui, eu posso simplesmente acrescentar mais matéria orgânica, mais terra vegetal, misturar novamente e reutilizar diretamente sem problema nenhum. Enquanto se eu utilizasse areia, talvez eu tivesse que colocar calcário, corrigir o pH, essas coisas. Como o pH do isopor não muda, né, porque é inorgânico, ele não tem problema nenhum. Eu vou poder utilizar quantas e quantas vezes eu quiser. Então fica aí a dica para vocês. No final do vídeo vou mostrar para vocês a planta já pronta, já lá fora, já nesse vaso. E vocês vejam como é que ela está hoje, tá bom? Então até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.